Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pastor, orando agora, eu lembrava de uma vez que quando eu estava numa situação financeira bem difícil, que eu ia trabalhar, tinha que trabalhar de bicicleta, porque eu não tinha condições de colocar combustível no carro, e era chovendo, e eu saía na chuva mesmo, de bicicleta, e ia embora. E eu lembro que o irmão Ivo e o pastor Araújo, orando por mim ali na escola dominical, oraram por mim, pediram a Deus, e eu lembro que na mesma semana que eu ia trabalhar chovendo, eu ia pedalando, e Deus disse assim: olhe para cima, na hora. Aí eu olhei para cima, aí ele disse: agora olhe para frente. Quando eu olhei para frente, estava a torre de uma empresa grande escrito Alpargatas. Naquela mesma semana eu fui chamado para a empresa. Deus pode muitas coisas, infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Que a gente esteja com os nossos olhos, os nossos ouvidos fixos em Deus e na sua palavra e na sua promessa. Amém? Hoje minha garganta está horrível. Eu bebi na taça de Salomão aqui. Nem Salomão, né, pastor? Toda a sua glória bebeu numa taça dessa. A dele era de ouro, é? Mas essa é da Sé, vende mais azulzinha. Eu vou usar aqui, nessa primeira parte do sermão, para chamar a sua atenção para a preciosa palavra que a gente ainda vai meditar um pouco, no que Deus tem feito aqui nessa igreja, entre essas quatro paredes, nas nossas vidas. E eu vou usar as palavras de muitos dos servos e servas que tiveram aqui, pelo menos esse mês, porque eu não tenho tempo para me estender. Missionária Gleice disse assim, no dia 1º: Deus tem falado conosco poderosamente nestes últimos dias. Foi assim que ela falou. Eu vou começar por aí. E ela falando isso, aquilo me fisgou, me pescou. E eu parei para pensar no que Deus está fazendo em nosso meio, nessa igreja, pelo menos em novembro. Porque para a gente não estender muito na nossa memória, pelo menos em novembro. Nesse dia que a missionária Gleice, ministrando louvores aqui, falou, o pastor Jânio pregou aqui, no dia 1º, em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 31, falando, preste atenção, falando sobre a volta de Jesus. E que esta volta, usando o texto, será repentina, como um ladrão que vem sem avisar. Assim será a vinda do Senhor. E o pastor Jânio disse assim: muitos acreditam que Jesus vai voltar, mas vivem como se ele não fosse voltar. Preste atenção no que Deus falou através de seu servo. Passada quarta-feira, domingo pela manhã, era culto de Santa Ceia. O pastor fez a leitura aqui. Aliás, a missionária Gleice diz assim: Senhor, eu quero um dia te adorar como tu mereces, sem pecado. À noite, pastor Washington pregando, culto de Santa Ceia, Salmo 51, o que o pastor diz? Abandone os seus pecados, deixe os seus pecados de lado para trás, e voltem-se para Deus. E busquem ser um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, que faz aquilo que Deus quer. Ou seja, seja obediente à palavra do Senhor. Olha que coisa magnífica. Isso é no domingo. Na quarta-feira, pastor Jânio prega aqui. E quando ele prega, usando o texto de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 23, o pastor Jânio vai dizer que o mais precioso que um homem tem na vida é a sua família. E que a família é a base da sociedade. E não somente isso, mas a família edificada, ela é também uma igreja edificada. Percebe como Deus está falando? Percebe que Deus está dizendo: prepare-se você e a sua casa. Passados os dias aí, no domingo à noite, ou no domingo pela manhã, o pastor Washington, ele cita o Salmo 20 e diz que uns confiam no carro,
outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. A irmã Lúcia, aqui, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, ungida aqui, ela diz: Senhor, olha, percebe, ela diz: Senhor, o que nos move é a esperança da tua vida. O que nos move, Senhor, é a esperança da tua vida. Pastor Fabrício vai pregar, não, o irmão Alex prega aqui, usa o texto de João no capítulo 15, ali a partir do verso 17 aproximadamente, e ele vai dizer que quanto mais a gente é parecido com Cristo, mais odiados seremos pelo mundo. Quanto mais parecido com Cristo, mais odiado. Quanto menos parecido com Cristo, mais amado pelo mundo. E todo aquele que quer ser amigo do mundo, passa-se a ser inimigo de Deus. E Deus nos chama novamente para nos prepararmos. Chama novamente, aponta novamente para que a gente prepare a nossa família. Aí o pastor Fabrício Júnior já pregando no dia 19 aqui, no domingo posterior, o pastor Fabrício vai usar o texto de Efésios capítulo 1, vai ali a partir do verso 16, 17, e ele diz que nós precisamos do Espírito Santo para compreender, enxergar Deus e as grandezas de sua obra. A gente ainda poderia se estender aí pelo culto da família. A gente ainda poderia dizer que o pastor Diácono Fabrício aqui pregou em Gálatas 5, na última quarta-feira, e disse que, falando sobre o Evangelho verdadeiro, e que nós devemos seguir este Evangelho verdadeiro. Eu pergunto a vocês, a partir desses fatos, a partir de tudo o que Deus tem falado conosco, nesses dias, nesse mês de novembro agora, não estou dizendo nem durante o ano, mas nesse mês, o que Deus tem falado, e tem falado muito, e tem falado e tem nos advertido muito, e tem nos chamado, tem nos advertido a nos prepararmos, e não só a mim individualmente, mas a minha família preparada para o Senhor. E eu pergunto a vocês, se Deus não tem falado, se Deus não tem deixado de falar conosco, e não tem deixado de falar conosco, diante dos fatos, pergunto eu, aquilo que os discípulos e os amados irmãos no caminho de Emaús, ali a partir de Lucas 24, ele vai dizer: não ardia em nossos corações quando ele nos expunha as Escrituras naqueles dias? Se Deus não deixou de falar conosco, então o nosso coração não está mais ardendo com essa palavra. Isso é importantíssimo, irmãos. O nosso coração tem que arder ao ler essa palavra, ao ouvir essa palavra, a nos debruçarmos diante dessa palavra. O nosso coração tem que arder, tem que estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Tem que ser assim. Porque os nossos dias como igreja na terra estão acabando. O Senhor Jesus está às portas. É preciso a gente despertar. É preciso se preparar. E não só a mim, mas preparar também a minha casa, porque faz parte de mim. Como disse o pastor Jânio aqui, uma família edificada é também uma igreja edificada, porque a nossa igreja é composta por famílias, e o pastor disse aqui, quando a gente está bem, as tribulações dessa vida vêm e a gente supera em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a gente supera. Irmãos, não deixe-se passar desapercebido pelos seus olhos, como se Deus não estivesse falando conosco nesse lugar. Tem falado, irmãos, e tem falado poderosamente.
E eu vou dizer para vocês assim, eu até me atrevo a falar, pastor. Deus tem falado a essa igreja mais do que Charles Haddon Spurgeon. Deus tem falado a essa igreja mais do que John Knox. Deus tem falado mais a essa igreja do que falou através de John Owen. Porque Deus tem falado ao vivo. Deus tem falado ao vivo conosco. Eu sempre gosto de dizer na minha casa que eu tenho Joana como uma referência de fé e persistência na família. Eu digo, minha professora, aprendi muito com as suas aulas, mas muito mais com a sua vida. Muito mais. Porque eu tenho visto homens e mulheres de Deus dedicados seriamente ao serviço de adoração a Deus. Isso tem que ser visto e tem que ser valorizado por nós. A honra, a glória é de Deus, mas eu posso dizer que a alegria é minha. Eu tenho aprendido demais. Eu queria fazer entrar no nosso texto, mas de maneira diferente com vocês. Eu queria que vocês se colocassem de pé, que vocês dessem as mãos e que vocês fechassem os olhos enquanto eu recito o texto para a nossa meditação. E vou dizer mais assim: aconteça o que acontecer, nem abre os olhos, nem solte a mão. Amém? Seguros, firmes. Ninguém fica sem pegar na mão de ninguém, viu? Chega, Gabriel, vem para aqui para dentro. O culto de quarta-feira o pastor permite que a gente faça isso. Domingo não, viu? Domingo ele não permite. É por isso que o pastor não deixa eu vir pregar no culto. É brincadeira, isso é brincadeira. Curva só para você. Feche seus olhos. Escute o que Deus diz. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, e assentar-se-á em seu trono de majestade, então todas as nações serão reunidas diante dele. E ele mesmo separará, como um bom pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, arde nosso coração, meu Deus. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestisse, eu era forasteiro e me destes abrigo, estava doente, fostes me visitar, estive preso e tu fostes me ver. Aleluias! Essa é nossa esperança.
sentasse. Louvado seja Deus. Se isso não aquecer o meu coração, eu tenho um problema muito grave. Se isso não me tirar da cama todos os dias e dizer: Senhor, eis-me aqui, até a tua vinda. Tem que animar. Tem que animar. Este é o som que a gente espera, papai. É a trombeta soando. É o dizer: eu vou para casa. Acabou-se. Acabou o sofrimento. Acabou a lágrima. Acabou a angústia. Acabou a espera. É a vinda do Senhor. Aleluia. Eu me empolgo. Eu me derreto nessa vontade. Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ouvir Ele dizer: venha a mim, bendito de meu Pai. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos aquecer o nosso coração. Como a gente bota, o Espírito Santo bota fogo e a gente, como uma locomotiva, vai andando em direção a Canaã, em direção à terra prometida. Letícia, a terra que emana leite e mel, que foi prometida a Abraão e está prometida a gente, que Ele é o Pai da fé. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 25. A partir do verso, oh meu Deus, minha vista, é 31, verso 31, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono de glória. Pare aí, escuta aí, pensa comigo. A primeira verdade que eu e você temos para nos agarrar, ele não está dizendo talvez o Senhor Jesus venha. Se o Senhor Jesus, ele não está dizendo isso. A primeira verdade desse texto é uma sentença de certeza. Ele está dizendo: quando ele vier, é verdade que ele vem. Quando ele vier. Agora, quem é ele? Como é que é descrito ele? Aí a gente vai se empolgar com isso. Escute comigo, ele está dizendo: o Filho do Homem. O Filho do Homem é um título de Jesus. Preste atenção, é um título de Jesus, tá certo? É como o Messias é um título, e o Filho do Homem é um título de Jesus. E esse título de Jesus, ele tem origem lá em Daniel, no capítulo 7, a partir do verso 3. Escuta só como Daniel define ou descreve pelo Espírito quem é o Filho do Homem que está se referindo aqui no nosso texto. Ele diz: olha, eu Daniel, em minhas visões noturnas, eis que vi um semelhante ao Filho do Homem. Preste atenção, ao Filho do Homem. A ele foi dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, raças, tribos e línguas o servissem. Olha só, o serviço. E o seu reino e o seu domínio é eterno. E o seu reino jamais ou nunca será destruído. Este é o Filho do Homem. Embora a gente tenha um aspecto humano, mas Filho do Homem exalta muito mais o aspecto divino de Jesus, a sua divindade. Você quer ver um outro texto para você entender isso? Quando Jesus vier em quê? Em sua o quê? Em sua glória. Aí vamos lá para Filipenses, no capítulo 2, pastor. Lembra que ele disse que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas despiu-se de sua glória e fez-se semelhante a homem, e sendo servo foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Quando ele veio como um bebê, ele não tinha sua glória, estava sem glória aí, zerado, tá certo? Agora não, irmãos, agora quando ele vem na sua glória, ele vem em glória, radiante como o sol de meio-dia. Percebe a diferença? E olha só, quando ele veio a primeira vez, bebezinho, tinha quem? Naquela manjedoura? Maria, José e alguns animaizinhos ali, não é verdade? Agora, quando Jesus voltar a segunda vez, ele vai vir com quem? Com quem? Deixa eu dizer um negócio que tem na tua Bíblia. Todo
céu, e o céu fica sem anjo, e os anjos tudo na terra. Meu Deus do céu, dá para imaginar um negócio desse? É por isso que Paulo disse que meus olhos não viram, que meus ouvidos não ouviram, e que nem desceu para o meu coração. São as coisas que o Senhor tem guardado. Ele vai vir com todos os seus anjos, as miríades do céu, todas descem com Jesus. Todas descem com Jesus. Todos os anjos vêm com Jesus. Deus, eu vou te dar 4 motivos. O primeiro, os anjos convocarão o tribunal. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele está dizendo, quando o Senhor vier, os seus anjos vão com a trombeta, um rígido clamor, tocar a trombeta e o Senhor descerá das nuvens. Então os anjos convocarão o tribunal do Senhor. Mas não só isso, e ele dará ordem aos seus anjos para que ele busque os seus escolhidos das 4 extremidades da terra. Os anjos vão vir entregar, bora. O Senhor está chamando. Olha que massa. Olha que Mateus 24 diz assim, mas não só isso. Os anjos também vão recolher todo aquele que do reino de Jesus causam escândalo e praticam iniquidade. Os anjos vão recolher todos aqueles também. São todos os anjos dos céus que vão descer com o Senhor. Aí a palavra diz assim, e ele vai se assentar no seu trono de glória. A quarta razão por que todos os anjos vêm é porque o rei não anda sem os seus súditos. O rei vem com toda a sua tropa celestial, irmão. Os anjos vêm fazer uma escolta do rei. Não que ele mereça, mas é porque atribui a ele honra, glória e louvor a Deus. Percebe? Ele vai se assentar, irmãos, no seu trono de glória. Lembra quando Jesus, bichinho, pequenininho, ele nasce? Aí aqueles magos, que não são 3, tá certo? Como a igreja católica diz, mas os magos vão até ele e oferecem o que a ele? Ouro, incenso e mirra, não é assim, meu irmão? Isso significa os 3 ofícios de Cristo. Ele é rei, profeta e sacerdote. Só que aqui Jesus nem está vindo como profeta e nem está vindo como sacerdote. Aqui vem o rei Jesus. O rei sobre o rei, a rei dos reis, aquele que está acima de tudo e de todos. Porque eu sou o rei e somente o rei pode assentar-se em seu trono de majestade. É ele que vem. É o Senhor Jesus que vem e vem como rei. Sabe por quê? Porque somente o rei pode reunir em sua mão as 3 esferas de poder: poder executivo, legislativo e judiciário. Somente o rei pode fazer as leis, julgar segundo as leis e executar segundo as leis. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Ele é rei sobre os reis, acima de todos os reis. Ele é Deus eternamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então ele vai se assentar em seu trono de glória. Minha professora de missão está aqui. Tá bom? Aí diz assim, a próxima trecho diz assim: então todas as nações serão reunidas diante dele. Olha que fantástico. Todas as nações serão colocadas na frente do tribunal do Senhor. Cumpre-se aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Ele vai dizer: todos nós haveremos de estar perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo aquilo que a gente tem feito através do corpo, quer seja bom, quer seja ruim. Mas todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então todas as nações estarão diante dele naquele momento. Aí sabe o que ele vai fazer? Segundo o nosso texto, assim como um pastor separa as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, assim também o Senhor separará o seu povo. Olha só, como é que ele vai fazer isso? Bom, segundo o Evangelho de João, lá no capítulo 10, Jesus vai dizer assim, o próprio Senhor Jesus, aí durma com um barulho desse, ele
sabe disso. E aí ele vai separar uns à esquerda e outros à direita. Aí o que ele vai dizer, Ivo? Aí olha só como o texto se refere a Jesus como rei. Ele vai dizer: então o rei virá. O rei está dizendo, aquele que prolonga a sentença, aquele que declara a sentença, é ele que está dizendo a direita, mas não só a direita, que é uma posição de honra. Lucas, no evangelho dele, ele vai dizer assim: desde agora e para sempre, o Senhor Jesus está à destra de Deus Todo-Poderoso. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, que vai dizer: e ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo nós estamos, escutem, à direita de Deus, na posição que Cristo nos colocou. Aí eu te pergunto, logo eu, assentado à destra de Deus. Pensa comigo, aqui está o Senhor Todo-Poderoso, aqui está Jesus, aí aqui, Cleiton, aqui está Modesto sentado aqui, meu irmão, aqui, ó, à direita de Deus, à direita da majestade. Isso é bênção, irmãos, isso é privilégio. É como o irmão Dinaldo disse: a maior bênção é o céu. A maior bênção é o céu. É o motivo da nossa alegria. Como a irmã Lúcia disse aqui, é isso que nos move, que nos leva para frente. É a vinda do Senhor, é a esperança da glória. É isso que nos move o coração, é isso que nos agita, é isso que nos reúne domingo após domingo aqui neste lugar. É a vinda do Senhor, aguardando ansiosamente o soar da trombeta. Como diz o hino da harpa: quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Eita glória a Deus, eita alegria, eita que o coração velho vai ter que ser reformado, porque senão ele para nessa hora. Pela alegria, pelo gozo do meu Senhor, pela esperança da glória. Vejamos, irmãos, aí, pensem comigo, deixa eu ver a hora, mas vamos lá. Recebam comigo. Então ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde a mim. Ivo, é isso que a gente espera ouvir. Isso é o som. Logo após a trombeta, vinde a mim. Vinde a mim. Ele não está dizendo venha para o céu. Ele está dizendo vinde a mim, a Ele. É Ele, a promessa é dele, é Ele voltar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa, que esplendor, que glória, irmãos. Aí, pense comigo, Jesus voltando, e aí ele coloca a gente à direita dele, ele diz: para o reino que vos está preparado. Desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Dá para pegar Deus de surpresa? Dá. Aí deixa eu dizer uma coisa para você e para mim, para a gente aprender. A nossa vida, desde o nosso nascimento até o nosso sepultamento, está no controle de Deus. Bote isso na sua cabeça. A nossa vida está no controle absoluto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O reino está preparado desde a fundação do mundo. A minha vida e a tua vida está nas preciosas, assim, pastor Araújo, nas mãos do Senhor. E aquele que o Senhor pegou pelas mãos, o diabo não arrebata. O diabo não toma. O diabo não vence. Não é por nossa força, nem pela nossa sabedoria, mas é pela glória e força do nosso Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mas isso é o que a gente chama em teologia de ainda não. Ainda não. Tem uma verdade, não é assim, pastor? Já e ainda não. Ainda não. Mas enche o nosso coração de esperança, de fé, de alegria. Renova nossas forças para a gente andar ainda mais. E o já? Olha,
Aí o texto está dizendo: quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, tu me vestistes. Quando eu era forasteiro, tu me destes abrigo. Quando estive doente, tu fostes me visitar. E quando eu estava preso, tu fostes me ver. Lá na frente do texto, os discípulos vão perguntar: Senhor, quando te vimos nessa situação? Aí ele diz: quando fizestes a um desses meus pequeninos, fizestes a mim. Lembra que ele vai dizer lá para o apóstolo Paulo: Paulo, por que tu me persegues? Olha que interessante. Então, perceba o seguinte: a nossa comunhão jamais será somente assim com Deus. A nossa comunhão, escutem, a nossa comunhão é assim e assim. A nossa comunhão é assim e assim. Não dá, né? Assim, meu pastor, não dá para a gente ter comunhão assim e eu ser desunido assim. Por quê? Porque quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele disse o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o quê? E a teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos não se separam. Não se separam. Se eu não tiver comunhão com o Vavá, eu não posso ter comunhão com Deus. Não pode ser. Deus já amarrou perfeitamente isso. Eu vou para o céu gostando de... Eu tenho que gostar de tudo. Eu tenho que gostar aqui, viu? Eu tenho que gostar aqui. Porque se eu não gostar aqui, vai ficar ruim, porque eu não vou conseguir gostar de tu lá em cima, não. Entendeu, irmãos? Então, ninguém vai subir. Tu sobe e eu fico de beijo com a cara emborrada, mas também não gostava de Ivo. Ivo também não dava nem Pai do Senhor para mim. Entendeu, irmãos? Aqui não é ensinado para a gente pelo Senhor Jesus que a salvação é pelas obras, não. Tá certo? Deixa eu só fazer um raciocínio lógico da Bíblia. E só para ressaltar, a Bíblia é o livro mais lógico que existe. Todos os outros livros, mas a Bíblia é o livro mais lógico que existe. Tá certo? Nós somos salvos pela fé. Não é isso? Lá em Efésios está dizendo assim: vós sois salvos pela fé. Não é assim? Muito bem. Aí Paulo vai ensinar em Romanos no capítulo 1, aí vai dizer que o justo viverá pela fé. Não é assim? Aí Tiago no capítulo 2 vai dizer: você tem fé? Tu tem fé, minha irmã? Tu tens fé? Aí Tiago vai dizer: mostre pelas tuas obras. Mostre. Aí vai dizer assim: sabe por que tu tens que mostrar? Porque Deus, segundo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, a partir do verso 6, vai dizer que nós fomos criados para as boas obras que o Senhor já preparou de antemão, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras, porque elas atestam a nossa fé. E Paulo ensinando a gente em 1 Coríntios no capítulo 10, ele vai dizer o quê? Que quer comamos, né, assim, irmão Edinaldo, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para o quê? Para a glória do Senhor. Não é assim que diz? Então, e segundo nosso pastor Ossos ensina domingo após domingo, na ELAC, na escola dominical, nos retiros de oração e por aí vai, as boas obras são tudo aquilo que você faz, desde o seu levantar até o seu deitar, que glorificam ao nome do Senhor. Então, irmãos, aqui ninguém é salvo pelas boas obras, mas você tem que ter as boas obras como a evidência da vossa salvação. E aí eu quero, porque as horas já se passam, deixa eu só amarrar isso aqui. O Senhor Jesus disse assim, em Mateus 22, bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, o ache servindo. Bem-aventurado o servo, que quando o seu Senhor voltar, o ache servindo. Você e eu temos que servir. Não é opção, ninguém é voluntário. Escutem, ninguém é
Senhor Jesus. É nosso dever, nosso compromisso, servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E que a gente se encontre assim, agora. Eu gosto de uma música de Aline Barros, eu acho que só a única que eu gosto dela, certo? Funcionário, é a única. Ela diz assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado como da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como seria bom se não fosse só uma música, mas que fosse uma oração, dia após dia após dia, até Jesus voltar. Usa-me, Senhor, como tu queres, aonde o Senhor quer. Eu quero terminar aqui, porque eu acho que é uma das melhores visões que eu já tive nessa igreja, desde que eu estou aqui. Eu entrei aqui antes de pastor Washington ser missionário da igreja. Então, desde que eu estou aqui, eu não vi uma imagem que mais me deixou impactado como a de domingo. Eu tive o privilégio de sentar nas últimas poltronas. E aí o pastor chamou todo mundo aqui, né? Chamou os líderes, todo mundo aqui. E aqui o púlpito ficou cheio, que já não cabia ninguém na foto, né? E aí o pastor disse: e os voluntários, coloquem-se de pé. Então, e eu vi, pastor Araújo, quando eu vi a igreja aqui e a igreja aqui, pastor, 96% da igreja servindo ao Senhor, ou liderando, ou sendo, ou ajudando de alguma maneira, mas a igreja servindo o Senhor. E eu me alegrei porque eu disse: é assim, Senhor, é assim mesmo, é os servos trabalhando até o Senhor voltar. É como Neemias lá no livro dele dizendo: é a Bíblia na mão, é a espada na mão, e na outra você trabalhando, vestindo a couraça do Senhor, vestindo a armadura do Senhor, mas é orando, jejuando e trabalhando e orando e trabalhando até ouvir as trombetas celestiais, aleluias, até o Senhor voltar. Amando o Senhor, tendo fé em Jesus e nas suas promessas, e como o pastor Washington gosta de dizer aqui, e servindo em amor, aguardemos a vinda do nosso Senhor. Amém? Deus em Cristo nos abençoe e nos leve tão depressa para as mansões celestiais, e que a gente pudesse ir essa noite para as regiões celestiais. Aleluia, glória a Deus, irmãos.